Salve galera, hoje eu vou falar sobre um quadrinho da década de 80. Chegou aqui no Brasil pela Elipse, com o nome de Crepúsculo dos Heróis. O título nos Estados Unidos tinha o nome de Hero Alliance. Eu consegui muito tempo mais tarde, mais de 20 anos depois, eu consegui uns PDFs de alguns títulos. E eram quadrinhos que para a época já era uma raridade por ser sugerido para leitores adultos, né? Porque tinha um tema mais violento, né? Mais pé no chão e é, citando até assuntos polêmicos, né? Para a época, como drogas, né? E a violência era uma coisa bem mais explícita também, não era aquela coisa fantasiosa que costumava ver nos quadrinhos de super-heróis da época. E isso me chamou muita atenção também. E nessa Crepúsculo dos super-heróis principalmente, tinha uma história que me marcou, me inspirou também. Até hoje eu lembro da história, ainda tenho ela aqui impressa. E pensei em fazer até uns RPG. Comecei a mestrar um RPG de super-herói também baseado nesse cenário. Era um cenário que mostrava uma realidade onde os vilões se uniram para acabar com os super-heróis da região, né? Pela história, pelo que passava na história, parecia envolver mais uma grande cidade, talvez uma metrópole como Nova York, né? E os vilões unidos ali, tipo um cartel do crime, foram eliminando todos os heróis da cidade, um por um, até não sobrar mais nada, né? E por isso o crime, o império do crime cresceu e foi até passou de uma geração para outra. E na nova geração, onde já estava o filho dos reis do crime lá, controlando o crime, surgiu um personagem tentando trazer os heróis de volta ativa, né? Seria um gancho inicial. Uma das primeiras missões desses novos heróis foi justamente dar uma intimidação nos descendentes do Império do Crime, né? E essa foi uma história que seria o início, talvez, de uma nova era de heróis depois de décadas sem ter heróis naquela região, né? Os quadrinhos da Hero Alliance eram, como eu disse, sugeridos para leitores adultos, né? Apresentava super-heróis que claramente você via que eram referências a personagens da Marvel quanto da DC, né? Você via claramente um personagem que era parecido com o Demolidor, outro parecido com o Superman, outro parecido com o Doutor Destino, com o Senhor Destino da DC, né? Ou outro parecido com o Homem-Aranha. Enfim, tinha personagens parecidos e um ou outro mais original, né? Então, essa história, essa primeira história que eu li de Crepúsculo dos Super-Heróis, eu curti pra caramba. Ela tinha, como eu disse, essa aventura mostrando os heróis sendo caçados por vilões, mas era como se fosse uma história paralela, né? A história principal era outra, que focava num universo lá. Ele mostrava os heróis sobrevivendo no mundo real, né? Tendo que se
se sustentar, né? Não é, salvar os outros não dava dinheiro, né? Teve até uma cena em que um personagem lá salva uma criancinha de ser atropelada, e no dia seguinte ele está assaltando um banco. Ou seja, o cara não era exatamente um cara mau, né? Mas numa necessidade lá, ele acabou sucumbindo a tentação de roubar um banco, usando seus poderes para conseguir dinheiro, né? E tinham casos de mostravam como era a rotina mais ou menos dos personagens. Eram histórias bem legais para a época. Eram quadrinhos que para mim foram muito mais interessantes, né? E então estou compartilhando com vocês aqui apenas uma delas aqui, o Crepúsculo dos Heróis. Vou botar aqui algumas capas das outras revistas que eu peguei no PDF, só para vocês terem uma ideia. Algumas cenas aqui, vocês vão ver algumas semelhanças, como eu disse, né? Personagens parecidos aí com Superman e outros personagens de Marvel, DC, mas mesmo parecidos, né? Seja na silhueta do uniforme ou nas características básicas, alguns poderes parecidos. Cada personagem tinha uma característica diferente, né, do personagem que você lembrava, né? Tinha, por exemplo, um cara que era parecido com o Demolidor lá, que ele era a origem dos poderes dele lá envolvia alienígenas, era uma coisa meio absurda. O personagem parecido com o Superman tinha uns poderes diferentes lá, que ele conseguia mudar a aparência dele. Ele, como se ele tivesse um pouco de poder de metamorfo, assim, pelo menos alterava a aparência física dele para ele poder ter uma identidade secreta bem mais acreditável do que só botar um óculos e vestir um terno, né? E tinham personagens que eram visualmente parecidos demais com o Homem-Aranha, outros parecidos com outros combatentes de rua comum, enfim, né? Mas os poucos que eu vi, como eu disse, cada um tinha sua característica à parte lá. Eles tentavam botar assim, tinha referências, né, a problemas típicos da época, e como que um personagem com superpoderes interagia diante daquela realidade, né? Às vezes sucumbindo à tentação de usar os poderes para cometer um crime, mesmo ele não sendo necessariamente um cara mau, né? Tá aí uma dica, se você procurar aí, talvez você encontre alguns PDFs ainda da Hero Alliance. Esse, como eu disse, o Crepúsculo dos Super-Heróis me inspirou para narrar um RPG de supers, que eu ainda quero retomar, uma outra repaginada, um outro sistema. Mas também uma dica de uma ótima leitura. Me lembrei agora também de um outro quadrinho antigo que depois eu vou falar sobre ele aqui, que também mostra uma coisa bem interessante. Esse vídeo se alongou um pouquinho mais do que eu esperava. Deixe seu joinha aí, galera, para ajudar o canal. Se inscreva se não é inscrito ainda. Comente aí se você já tinha visto o Crepúsculo dos Super-Heróis ou Hero Alliance.
Comente aí se você gostaria de ter mais vídeos aqui sobre quadrinhos antigos. E ajude aí como você puder, comprando através dos links que eu deixo aqui. Você ajuda também. E valeu, galera, até a próxima.